Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vossos da igreja aí de Jesus Cristo. Segundo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 18 e 19, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo. Primeira e segunda epístola a Timóteo, quem escreveu foi Paulo. E ele fala, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Qualquer que profere o nome do Senhor deve começar a corrigir a si mesmo. Eu tenho muitos erros, muitas vontades. O meu homem interior, o meu homem carnal, tem muitas vontades. O que me controla é o Espírito que está sobre a minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos alma e corpo. Uma alma que sustenta o corpo, que dá vida. Se essa alma sai, esse corpo cai. Mas, quando nós pronunciamos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, vem sobre a nossa vida o Espírito Santo. E aí fica alma, corpo e espírito. E o cordão de 3 pontas é mais difícil de se arrebentar. Então esse Espírito Santo, que é dado por Deus gratuitamente, é para moldar o nosso caráter. Porque não adianta nada que eu ministrar para você sobre deuses ou demônios, reis ou rainhas, amém? Ministrar para você escola de profeta, se você não moldar a si mesmo. Se você não entrar na presença de Deus e Espírito de verdade. Se você não se aprofundar em Deus, te entregando de todo o coração ao Senhor. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele realizará o desejo do teu coração. E Deus suprirá toda a sua necessidade. Mas antes é um estado de posição. Você tem que ter uma posição. Ele fala, subjugue-se o homem a si mesmo. Eu não vou julgar esse ou aquele, mas vou julgar a mim mesmo. O meu homem interior tem que ser julgado pela minha natureza espiritual. Então a minha natureza carnal tem que se submeter à minha natureza espiritual, que eu ganhei de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Por isso que ele é chamado de ajudador e consolador. Pastor, como é que o Espírito Santo vem sobre a minha vida? Ora, quem crê e for batizado, esse será salvo. Uma criança pequena, recém-nascida, se você perguntar para ela, você quer ser batizada? Ela não vai te responder, porque ela não tem esse entendimento. Mas uma criança de 12 anos, ela já tem esse entendimento. Jesus, ele foi batizado por volta de 28 a 29 anos de idade. Isso fica muito claro por causa do ministério dele, que durou ali por volta de 3 a 4 anos, e ele morreu e ressuscitou aos 33 anos de idade. Isso é escatológico, isso é lógico, isso é história em Israel. Então, o que eu quero que você entenda é que você, primeiramente, tem que aceitar esse Deus na sua vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que pagou o preço de morte, o preço de cruz, ali, naquela cruz. Ele pagou um preço de morte, morreu e ressuscitou pela sua vida. Aí, Deus ele fala, olha, não há intercessor entre Deus e os homens a não ser Cristo. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o nome de Jesus está acima de todo o nome. Em nome de Jesus. Então você tem que pronunciar Jesus como seu Salvador nas suas orações e falar, Senhor, eu te aceito na minha vida como meu Senhor e Salvador. E aí nesse momento o próprio Deus começa a direcionar os seus caminhos para conhecer o teu inimigo, que são demônios, principados e potestades, para ser um profeta e reconhecer as vozes, e para ser um homem próspero, uma mulher próspera, segundo a promessa de Deus que é dada a todos. Então, existem alguns princípios antes da gente adentrar no curso para te direcionar a receber o teu direito, a tua herança, e você ter autoridade sobre a terra para combater o bom combate. Primeiro, nós vamos moldar a criatura. Tem pessoas que precisam de cura interior. E essa cura interior só quem faz é o Espírito Santo. Então, esses fundamentos de Deus têm que estar firmes no nosso coração. Tendo como selo o Senhor da glória, o Senhor Jesus, que reconhece os que são seus quando pronuncia o nome do Senhor Jesus
como único e suficiente Salvador. Então você vai fazer uma oração e vai falar assim: Senhor, eu te aceito, lança a tua voz aí, como meu Senhor e o meu Salvador. Toma de conta na minha vida. Me direciona com entendimento, sabedoria e conhecimento. E aí você faz a sua oração e automaticamente o Espírito Santo começa a trabalhar a sua vida para a promessa. Então qualquer que profere o nome de Jesus Cristo de Nazaré deve começar a ser moderado, vigilante, se apartar da iniquidade, da noitada, das drogas, da confusão, da contenda, da porfia, da emulação, porque as obras da carne são conhecidas, lascívia, impureza. E o Satanás, o demônio, ele aproveita dessas coisas para influenciar ainda mais essa carne para a derrota. Nós vamos ver isso muito ali quando eu estiver ministrando sobre deuses e demônios. Por enquanto, nós estamos na introdução, no moldar da carne. Nós estamos moldando o nosso ser. Nós estamos começando a confiar, entrar na certeza da fé diante de Deus, para que o próprio Deus traga à existência aquilo que não existe sobre as nossas vidas. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Quando nós estamos aqui no grupo, amém? Nós estamos em um grupo, onde esse grupo agora é fechado, por causa do curso que está se iniciando. Então aqui nós temos ainda pessoas de honra e de desonra. Nós temos aqui no grupo pessoas que valem ouro e pessoas que ainda valem prata. Pessoas que é de pau e pessoas que é de barro. Isso são valores espirituais. Jesus fala que naqueles últimos tempos a nossa obra será apresentada diante de Deus. E a obra que é pau, prata, ouro, feno, amém? Vai ser provada pelo fogo do Espírito. Então são valores espirituais que o próprio Deus intitula àqueles que estão chegando diante da sua presença. Mas você pode passar de prata para ouro? Pode, porque isso é crescimento espiritual. Você pode passar de pau para prata? Pode, em nome de Jesus. Então você é quem vai decidindo o seu crescimento espiritual. Porque existe o homem de pequena fé e nem Israel viu tamanha fé. Então desse para esse há uma diferença, um crescimento espiritual. Pequena fé, muita fé e um crescimento espiritual. Então, amado, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, buscando ali se afastar da roda dos escarnecedores, a Bíblia fala lá no Salmo número 1, fala assim, olha, aparta-te da roda do escarnecedor. Amém? Medita nesta lei de dia e de noite. E tudo o que tu fizer vai dar certo. Tu, aí vem a promessa, será como árvore plantada à beira de ribeiros, e tudo o que tu fizer dá certo. Então não está dando certo alguma coisa na sua vida por causa de princípios espirituais. Porque primeiramente as coisas espirituais, as coisas do reino e as demais coisas vos será acrescentada. Então você tem que começar a entender de princípios espirituais para moldar a sua natureza carnal, alinhar ela com a sua natureza espiritual e ser chamado de bem-aventurado. E isso nós vamos ver cada fase, como é que isso funciona, para que você tenha a clareza do que quem é você na terra, qual é o seu direito, qual é a sua herança, se você pode ser chamado de embaixador de Cristo, não pode ser chamado. Amém? Então, será um vaso de honra, idôneo, santificado, separado, aquele que busca a Deus em espírito e em verdade. Aquele que se entrega, né, em espírito. Aquele que quer conhecer o seu Senhor. É como se o servo quisesse conhecer o Senhor. É como se o filho quisesse conhecer o Pai. E como é que eu faço para conhecer o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso? Como é que eu faço para me apossar das coisas do reino? 2 caminhos. Primeiramente, o joelho, a oração e a leitura da palavra. Segundo, congregar e ouvir a palavra que vem do fogo do altar. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você tem que congregar pelo princípio espiritual de cobertura. Não precisa ser na nossa igreja. Basta você procurar um altar onde prega o nome de Jesus, que tem um pastor que tenha entendimento
e ele vai te direcionar pelos caminhos da fé, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu espero. Então você tem que se separar, amém, para o Senhor. Ser preparado para toda boa obra. Então, lá em Mateus, capítulo 20, fala que o Senhor da vinha, ele assalareia os seus trabalhadores. Então, as pessoas que trabalham para o Senhor, o próprio Deus vai dando meios, maneiras para dar provisão dentro da sua casa. Ele vai dando direção, vai alertando, vai falando aonde tem portas abertas. E essa pessoa vai se posicionando e vai prosperando na sua vida secular, porque está fazendo tão somente o que Deus manda. Então você tem que ser instruído com mansidão. Amém? Às vezes, a palavra que sai da minha boca parece que é uma palavra muito forte, muito agressiva, né? Mas, na verdade, qual é o meu objetivo? Ensinar. Porque eu não estou preocupado com a sua posição espiritual. Na verdade, eu me preocupo com a minha. Porque a palavra do Senhor diz que a faca é de dois gumes. Primeiramente, a faca ela corta no altar e não corta na igreja. Então, eu me preocupo com a minha. Amém? E eu estando preocupado com a minha, automaticamente a sua será edificada. Então, nós temos que instruir todos com mansidão. E os que resistem a ver essa glória de Deus para o arrependimento, aqueles que não querem conhecer a verdade, essa verdade nunca vai libertar, porque você tem que querer, né? Não existe esse negócio de evangelho, entendimento, discernimento na vida de quem não busca. A Bíblia fala, bater, bater, para se usar. A boa medida, recalcada e sacudida. Esse bater, bater é o se esforçar, é o buscar, né? Pelo poder do nome de Jesus. E ele fala, eu entrarei e cearei contigo. Então ele tem uma promessa de estar ceando com você naquela situação espiritual litúrgica da igreja chamada Santa Ceia, ou até mesmo dentro do seu próprio lar. Então, amado, nós vamos ser ali impelidos ao despertar, né? Nós temos que despertar a nossa vontade, o nosso espírito, para adorar, glorificar, exaltar. Por que isso, pastor? Porque nós estamos falando de coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, as coisas carnais, carnalmente. Primeiramente, você tem que ganhar aqui, ó. Você tem que ganhar aqui. Se você ganhar aqui, aqui vai resolver tudo. É assim que funciona. Primeiramente, você tem que elevar os seus olhos para os montes, para que do alto te venha o socorro. Então, você tem que começar a moldar a sua própria natureza pelo esforço, pedindo ao Espírito Santo para te capacitar. Então, você tem que tornar a despertar o amor por Jesus. Eu amo aos que me amam. Aos que de madrugada me buscam, me achará. Então, tudo em Deus é condicional. Olha, eu te amo porque você me ama. Se você de madrugada me buscar, você será achado. Eu vou te achar. Então, Deus está sendo condicional. Tem gente que pensa que Deus ele não é dessa forma. Cuidado, o seu teu Deus, ele é teu pai, ele te conhece e ele molda a tua natureza, mas é do jeito dele, não é do teu jeito. Os pensamentos dele é mais elevado do que os nossos pensamentos. Então, tem que tomar cuidado, porque Deus ele é amor, mas sobretudo é fogo consumidor. Às vezes, o Filho de Deus está levando porrada aí no mundo, aí fala que é o Satanás. Não. É ele, Deus Todo-Poderoso, moldando o vaso. Ele está quebrando, levantando, quebrando, levantando, até um dia ser vaso perfeito, no entendimento, no discernimento. Não digo que não vai errar, porque eu erro, amado. A Bíblia fala assim, ó, aquele que diz que não erra, faz a Deus até mesmo de mentiroso. Amém? O homem que diz que não erra, eu quando eu erro, amado, eu reconheço o meu erro e eu falo, eu errei. Amém? Às vezes eu falo uma coisa, se a pessoa entende mal, eu vou lá e explico de novo. É só me pedir a explicação. O que não pode é ficar uma conversa atravessada. Por exemplo, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra e fica calada. Não. Se você entendeu uma coisa e isso saiu da minha boca e doeu em você e ficou chateado comigo, chega para mim, conversa e eu vou te falar o real motivo. Porque não é a intenção do meu coração te machucar, mas sim te ensinar a ser filho de Deus sobre a terra. Em nome de Jesus. Mas, pastor, todos são filhos? Não, amado.
Todos são imagem e criatura de Deus, ou seja, são criados por Deus. Você passa a ser filho da família quando você reconhece o único que pagou o preço de morte, preço de cruz, lá no Gólgota, o Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Ou você entende esse mistério, ou então você está fora das bênçãos do Senhor. Eu tinha ali 3 pessoas para ser batizadas. Uma não quis o batismo. As 2 que foram batizadas já viram mudanças na sua vida. Por quê? Porque Deus ele trata com um filho. Deus não trata com um ímpio. Deus não trata de quem não quer saber dele. Deus só trata com quem quer realmente a mudança. E para mudar, existem princípios. Você tem que seguir os princípios passo a passo. Primeiramente, aceitando o Senhor Jesus. Segundo, entendendo a confirmação do batismo. Terceiro, entendendo quem é o Espírito Santo. E quarto, moldando a sua natureza diante do próprio Deus. E assim tu vai entrar nas bênçãos do Senhor pelo entendimento e pelo discernimento. Então desperta-te dos laços do diabo. O diabo quer te enganar. O diabo, ele vem como anjo de luz, disfarçado, né? Ele vem ali na imagem de idolatria, no nome de fulano, ciclano, beltrano, naquele que morreu, não ressuscitou, aí é necromancia, invocação a mortos, espiritismo, né? E nós vamos ver isso lá no curso Deuses ou Demônios, completo sobre essas coisas aí. Vou postar os vídeos e vocês vão acompanhando. Mas primeiramente nós vamos fazer essa introdução entre o homem e Deus. Não adianta você entrar em cursos profundos, sendo que você ainda não está entendendo quem é você diante de Deus. Amém? Então, amado, nós estamos como aqueles que estão presos, né, neste mundo. Nós estamos como se fossem presos, aprisionados, porque o mundo jaz do maligno. E ele saracoteia, ele dá a volta, anda ao redor daqueles que tentam adorar a Deus, tentando tragar, né, buscando a quem possa tragar. E aí você tem que entender os mistérios entre reino dos céus, reino de Satanás, reino dos homens, e entender todos os mistérios entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Então a pergunta é esta: quais são os vasos de honra e de desonra dentro da casa do Senhor? Olha, em vários textos da Bíblia é feito a comparação entre o vaso de honra e de desonra. Mas quem é o oleiro? Quem é aquele que molda, passa a mão no vaso? Não é Deus? Não é Deus que pode pegar uma maldição e transformar em bênção? Então, mesmo aquele sendo de desonra, Deus pode moldar ele e transformar em algo de honra. E aqueles que são de honra têm que cuidar para não cair. Tem que cuidar para não decair, para denegrir, para se arrebentar novamente. Ou seja, quem está em pé, cuide para que não caia. Muitas pessoas se levantam no Evangelho e depois, simplesmente por vacilos, se entregam às mazelas do mundo novamente e volta ao vômito, né? Mas nós não estamos falando aqui de religiosidade, nós estamos falando aqui de posição pessoal e caráter e moral diante de Deus. Então, quais são os vasos de honra e de desonra? Como posso me tornar um vaso de honra ou de desonra? Então, quando eu renego as coisas que Deus está me ensinando, quando eu saio fora daquilo que Deus quer para mim, daquilo que Deus está me direcionando, eu me torno facilmente um vaso de desonra. Mas eu sendo de desonra, quando eu busco a Deus em espírito e verdade, eu posso muito bem me tornar um vaso de honra. Amém? Então Deus é o oleiro e nós somos os vasos, moldados pela própria mão do próprio Deus. Então não pense que quando as coisas estiverem dando errado, você vai se subjugar a si mesmo. Quando as coisas estiverem dando certo, você vai procurar firmar naquilo que você está fazendo de forma certa. Porque o oleiro ele está com a mão em cima do vaso. E ele pode quebrar o vaso a qualquer momento e fazer outro vaso se levantar no lugar deste aí. Mas dói. Quando Deus toca, dói. Essa analogia, amado, ela é feita em muitos textos da Bíblia. Deus, em nome de Jesus, nos fez vaso de honra antes mesmo do pecado. Então Adão estava ali no Éden, né, soberano, ali com a sua esposa, e Deus simplesmente deu uma proibição para ele. Mas ele era de honra? Era. A partir do momento que a mulher erra e ele concorda com ele, então errou os dois, não errou só um, a partir daquele momento eles passaram a encarar o mundo como ele é, o mundo do maligno. E ali começa o sofrimento da humanidade por causa da desobediência deste ou daquele. Então, se você é desobediente,
e não tem essa comunhão para conversar com Deus, comece a conversar com Deus. É o que eu falo, não existe homem perfeito, mas existe aqueles que erram menos. Eu já errei muito, muito. Mas vamos supor, numa porcentagem de 100%, hoje eu erro 2%, 3%, nessa porcentagem geral e total de 25 anos atrás. Ainda erro? Erro. Amado, eu erro no falar, eu erro no pensar, eu erro no desejar, mas eu tenho que ter domínio próprio. Amém? É o domínio próprio que nos faz homens e mulheres de Deus, pessoas com sã consciência, pessoas lúcidas para aquilo que é vontade de Deus. Então, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus nos fez vaso de honra, amém? E não de desonra. A partir do pecado foram destituídos da glória de Deus. Então, eles saíram dali do jardim do Éden, Deus passa um cinturão de fogo, isso você vai ver em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Eu aconselho você a dar uma lida na história de Adão e Eva, na criação de todas as coisas, para você entender melhor o Senhor teu Deus. Então, nós estávamos como mortos, né? Estavam mortos ali diante de Deus. Aí, na entrega do Senhor Jesus naquela cruz, na morte e ressurreição dele, o Espírito Santo vem sobre a terra, no Atos do Pentecostes, no capítulo 1, e ele nos dá vida novamente. O Espírito Santo começa a entrar na humanidade, começa a vir sobre os vasos e transformando nós novamente em vasos de honra e não de desonra, justificados pelo próprio Senhor Jesus por causa do sacrifício na cruz. Então, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, espiritualmente falando, perfeito, amém, passou a ser vaso de desonra por causa do pecado que entrou na humanidade lá na época de Adão. E agora entrou a graça na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, de graça o Evangelho veio para as nossas vidas. Ele fala assim, ide pelo mundo, prega agora o Evangelho. Quem crê e for batizado em meu nome será salvo. Amém? Então existe uma promessa de salvação para aquele que se entrega. E a honra, o vaso sendo de honra e sendo honrado pelo próprio Deus, só vai vir a partir do momento que você se entregar em espírito e em verdade. Mas a partir do sacrifício de Cristo ali na cruz, amado, nós temos a chance de nos transformar em vasos de honra. Nós temos essa chance, né? Pessoas que batizam mudam o seu estado de consciência. Elas já sabem onde está errado, onde está certo. Pessoas que são batizadas, o Espírito Santo já orienta. Ele é o ajudador, ele é o consolador. Então nós vamos ser moldados como vasos de barro, ou de ouro, ou de prata, na mão do Todo-Poderoso e conduzidos pelo próprio Espírito Santo. Paulo, ele afirma ali no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23 ao 26, porque todos pecaram. Então não existe nenhum fora. Ele fala, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o pecado destituiu o homem da glória de Deus. O pecado de Adão destituiu o homem da glória de Deus. Porque através de Adão e Eva, o pecado ele entra no mundo. Amém? Sendo justificados gratuitamente. Então aí entra a graça. Pela graça do Senhor Jesus, nós somos justificados. O sacrifício da cruz, ele agora nos justifica pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, sendo o primeiro ressurreto dentro da humanidade, vai diante de Deus, ali em Hebreus 1, todo o Hebreus 1, ele está assentado agora como rei dos reis, e ele agora justifica a humanidade porque ele pagou o preço. Então ele é o selo da nossa vitória. É Jesus Cristo quem advoga e nos justifica diante do próprio Deus. Porque Deus, amado, ele é ferro e fogo. Ele é o Criador. Então Jesus Cristo é que tempera essa pancada de Deus em relação à humanidade. Porque no Velho Testamento tudo era ferro e fogo. Deus falou, foi para Davi assim, olha, Davi, fica bem aqui que eu vou por cima das amoreiras e vou passar por cima dos teus inimigos. Amém? Então Deus ele era maldoso. Ele fazia a separação imediata entre vaso de honra e de desonra. Mas, quando Jesus Cristo pagou o preço, aí foi dada a chance a todos que crê no nome de Jesus, pronuncia esse nome, honra esse nome, pode agora se achegar diante de Deus em espírito e em verdade, porque o véu foi rasgado e todos, mediante graça, conheceu a redenção de Deus em Cristo Jesus. Amém? O qual Deus propôs, amado, para propiciação pela fé no seu sangue.
Então, nós cremos no sacrifício da cruz, cremos na palavra de Deus, cremos no próprio Deus, cremos que Satanás existe, porque está tudo lá, escrito na Bíblia Sagrada. Mas crer não é fé. Eu creio em tudo do reino, mas fé é uma certeza. É uma certeza de algo que se espera e uma convicção de um fato que não se vê. Então, por fé, eu entro na presença de Deus, começo a alinhar esse curso na minha vida e, por fé, Deus vai fazendo a obra dele na minha vida. Então, é a fé que alimenta esse mistério diante de Deus. Amém, amado? O qual Deus propôs ali, amado, pela fé, pelo sacrifício da cruz, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados daqueles antes cometidos pela humanidade, sob a paciência de Deus. Então, Deus, o homem pecou, mas Deus vem tratando o homem desde aquela época até chegar nos dias de hoje. E hoje o próprio Senhor Jesus Cristo nos justifica diante do próprio Deus e nos deixa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mais acessíveis, né? O véu está rasgado. Por causa do nome de Cristo, hoje nós podemos orar diante de Deus e ter uma sentença do próprio juiz ao nosso favor ou contra. Então, a demonstração dessa justiça, ali em Romanos capítulo 3, amado, está presente em nossas vidas pelo Espírito Santo. Para que o justo, ou aquele que é justificado, seja justificado em fé, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, lá em Hebreus capítulo 10 também fala, do verso 35 em diante, fala assim, olha, o justo me agrada por fé. E aí Hebreus 11:1 fala que fé, o que é fé? É uma certeza. Então eu tenho que ter certeza que vai descer algo do reino ao meu favor. Eu tenho que ter uma convicção que Deus vai mandar algo. Isso é fé. Fé é uma certeza de algo que eu espero. Uma convicção de algo que eu não vejo. Uma convicção que Deus vai responder o que eu estou pedindo em oração. E aí, neste curso, você vai aprender a orar. Você vai aprender o que falar, como falar, quais posições tem que tomar para você ser chamado de bem-aventurado. Você vai ter que se esforçar. Ainda ele diz em Romanos 3:25 que Deus suportou com paciência os vasos da ira. Ou seja, os vasos de desonra, mesmo assim, Deus tem suportado, amado. Dentro da igreja, Deus suporta quem é de desonra, quem desobedece, quem volta para o mundo, quem bebe, aí volta, chora. Aí é aquele negócio, o filho pródigo está voltando a casa e Deus está suportando. Mas chega uma hora que Deus se ira, porque Ele é Deus da luz e trevas, de morte e vida. Então Deus também, Ele é aquele Deus que autoriza a morte vir sobre a terra. Ele é impiedoso. Então, propôs através do sangue de Cristo a propiciação pela fé de todos, que todos fossem, mesmo sendo vasos de desonra, pudessem se transformar em vasos de honra. Então você tem a chance neste curso de moldar o seu coração, o seu espírito, para adquirir o direito, a herança, o entendimento espiritual, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus para ir à frente. Em nome de Jesus. Então o pecado está agora sob a paciência de Deus. Lá no Velho Testamento ele era ferro e fogo, né? Justiça em cima de justiça. Já no Velho Testamento existe a misericórdia, existe a paciência de Deus sobre as nossas vidas. Então, ou seja, Deus, amado, Ele não prepara ninguém para a desonra. Amém? A desonra somos nós mesmos que chamamos para a nossa vida a desonra. Deus só nos prepara para a honra. Amém? Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Até a exortação é boa. Amém? Quando eu erro, chego diante de Deus, ajoelho e falo, pai, e aí, o que eu faço? Eu errei agora nisso. E ele fala, não, faça isso e segue por aqui. Então, mas os meus erros que eu falo é do falar. Às vezes, amado, eu peço perdão até por ser duro com fulano, ciclano ou beltrano, porque não era a intenção do meu coração, mas eu chego diante de Deus e oro. Amém? Então nós temos que vigiar até quem anda do nosso lado. Às vezes eu ando com uma pessoa, a pessoa vai ali e fala de mim, falou que viu isso, viu aquilo, mas eu tenho essa preocupação? Não, não tenho essa preocupação, porque aonde eu vou com um coração sincero e tudo que eu faço está diante de Deus já desde o raiar do sol até o pôr do sol, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos suportar essa amassar do barro durante um período, que às vezes tem gente que dura aí 25, 30 anos para moldar a natureza. Amém?
Eu confesso que até hoje eu creio que Deus está moldando a minha natureza, porque eu já fui um homem que se eu colocasse um homem dentro de 4, 5 pneus, eu botava fogo e tocava fogo nele, amado. Amém? Mas essa atitude é do passado. Amém? Se eu colocasse, com certeza, tocaria o fogo, porque eu era do mundão. Então, nós temos que suportar, amado, até mesmo os vasos de honra e de desonra dentro da casa do Senhor. Aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles, amado, que são aqueles que buscam só a bênção e aqueles que querem viver a vontade de Deus para que as bênçãos sejam naturais sobre a sua vida. Tem gente que vai para a igreja só para um propósito. Vai para a igreja só para arrumar ali momentaneamente a sua vida. Mas esquece que a bênção definitiva ela só vem mediante uma posição espiritual. Então nós vamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amado, fazer algo diante de Deus para sermos de honra? Sim, nós vamos nos esforçar. Esse curso é para isso, é para que você se esforce. Não somente aceitando o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e batizando ali em nome de Jesus, porque isso é uma coisa que você vai decidir aos poucos. Quem crê e for batizado será salvo. Mas eu tenho que te passar por esse funil. Eu tenho que te explicar coisas espirituais. E o que é que está te amarrando. E o que é que está fazendo você ser um derrotado sobre essa terra. Depois, lá na frente, mesmo sendo batizado, você vai entender princípios de administração, princípios do altar, que tudo isso nós vamos passar nesse curso. Mas o básico é você se entregar de todo o seu coração diante de Deus. E se você está desviado, voltar à casa do Senhor. Voltar para debaixo da unção. Graça e paz, que Deus nos abençoe e que vocês entendam que a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é moldando o vaso para seguir à frente no entendimento. Em nome de Jesus, para lá no final eu ser chamado de vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Você pode compartilhar sim os vídeos da igreja com familiares, com parentes. Pode compartilhar, amado. A palavra de Deus é para ser pregada a todos. O grupo aqui é fechado porque nós vamos comentar algumas coisas. Mas você pode ir botando o curso para fora? Pode. Você pode ir mostrando para as pessoas lá fora? Pode. Porque aí você já está concorrendo ao galardão. Porque eu estou plantando, você está regando na vida de outra pessoa e Cristo está dando crescimento. Aleluias! Graça e paz. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então deixa o seu joinha, compartilhe este vídeo para que os seus familiares também alcancem a bênção. Eu não vou explicar para eles, eu vou explicar só aqui no grupo. Amém? Mas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, inscreva-se no canal para você estar recebendo todos os vídeos em nome de Jesus Cristo de Nazaré desse curso chamado Reis e Rainhas, Escola de Profetas e ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, deuses ou demônios. Graça e paz. Aleluias. Ou graça e paz. Aleluias.